Olá, Cassiano Bittencourt, Ilusão do Estrategista. Hoje para falar da análise da Ultrapar, tá? Que vem, aliás, aí numa derrocada de queda de preço forte. De qualquer forma, quem quiser entender melhor a operação, eu aconselho assistir o vídeo da análise do primeiro trimestre de 2019, que está no canal, onde eu entro de fato ali em cada pedaço da operação, justamente para ter um entendimento de como é que a empresa funciona, a Extra Farma, a Oxiteno, Ipiranga, Ultragás e Ultracargo. Então, passando aqui para frente, o vídeo do primeiro trimestre está aqui na descrição, tá? Só descer um pouquinho aí a página que você consegue ver, ali na descrição, só clicar. De qualquer forma, continuando aqui com a análise do segundo trimestre de 2019, a gente vê o quê? Um fortalecimento da tese de investimento, isso porque o preço está muito descontado, já estava descontado antes, já era a parte da tese antes, justamente essa questão de que o preço estava muito descontado, veio aí a ficar mais descontado ainda, na minha opinião, muito descasado da expectativa que eu tenho para a empresa, então vira algo bem interessante. A empresa é diversificada, consideravelmente diversificada das operações, tá? Isso daí, novamente, eu explico lá no vídeo do primeiro trimestre de 2019, não vou entrar nisso aqui. Está focada no ganho de eficiência operacional, o que é muito positivo, e está ali se preparando para esse ciclo de crescimento que a gente deve ver no Brasil nos próximos períodos, e isso eu vejo como super positivo. Eu coloco o investimento capital num investimento justamente focando na mudança dele no longo prazo, e eu acho que a empresa está bem alinhada com isso. A gente vê isso ali, primeiramente, citando o foco que ela está no ganho de eficiência operacional, a redução na alavancagem, batendo aí 2,60 vezes, né, 2,6 vezes, frente 2,65 no primeiro trimestre de 2019, então uma redução, um delta menos ali de alavancagem, isso é super positivo. O caixa cobre com folga os próximos 3 anos de dívida, então com folga mesmo, sobra 1,5 bi, se não me engano ainda. Então a empresa tem ali um cenário de amortização bem tranquilo, com um alongamento bem forte da dívida, sem muito problema. Ela vem aí num aumento da duration, né, o prazo médio de pagamento, com virtualmente manutenção do custo. Então foi para 5 anos, ao invés dos 4,3 anos ali de duration, que era registrado no primeiro trimestre de 2019, com o custo ali aumentando para 97,6% CDI, frente a 97,5% CDI no primeiro trimestre de 2019, então virtualmente a manutenção do custo e mesmo assim um alongamento muito forte do duration da dívida, né? da duração média aí dessa dívida. A dívida em moeda estrangeira é representativa, porém, em grande parte ele está com hedge, então esse hedge da operação da dívida em moeda estrangeira não me deixa preocupado, é algo tranquilo. A gente não deve sofrer grandes coisas ali com a oscilação monetária do valor das moedas, real frente a outras moedas, euro e dólar. Então é super positivo. A otimização de capital de giro é algo bem importante, a empresa vem trabalhando aí num processo de otimização de capital de giro que eu acho bem interessante, justamente para ficar uma empresa mais magrinha ali e uma empresa mais capaz de reagir, mais dinâmica. Então a gente vê isso daí gerando um resultado forte, um reflexo forte, né, na geração de fluxo de caixa operacional, que atinge ali 1,9 bilhões nos últimos 12 meses, isso numa tendência crescente ano a ano, e isso após os investimentos, então algo que está indo em um direcionamento bem legal. Isso dá para a empresa a capacidade de investir, então a capacidade dela de tocar dinheiro na direção que ela queira de um M&A ou de expansão de operação. Além disso, uma solvência garantida. A geração de caixa garante ali que ela não tenha problema de solvência no meio desse tempo, tá? Nesse meio tempo que a gente espera a economia reagir. Então isso é super positivo, especialmente quando você quer um plano de longo prazo, um investimento de longo prazo. É importante que a empresa seja capaz de segurar aquele período todo onde a coisa está complicada, onde o mercado está apertado, que é justamente o que a gente está passando agora. A empresa vem num processo também de depuração de lojas, postos e operação, onde ela está ali justamente limpando as operações que estão gerando com menos eficiência, e aí eu falo tanto farmácia quanto postos e Ipiranga, e justamente só investindo, só ampliando, onde ela tem garantia ali de que vai ter um resultado positivo. Isso daí a gente vê como exemplo ali, um dos exemplos, né, mas um exemplo mais claro ali, a melhoria da operação da Extra Farma, mesmo nesse cenário super desafiador. Então a gente vê que a empresa está fazendo um ótimo trabalho ali de melhoria da eficiência da operação. Obviamente, o resultado ainda vem muito abalado. Por quê? Porque a gente está num momento econômico do país muito complicado, então a gente ainda tem ali algum sofrimento, mas vem aí uma ou outra melhoria. A demonstração de mesmo nesse cenário desafiador, a empresa conseguindo reagir. A escolha criteriosa de investimentos a gente vê representado claramente pela visível queda no CAPEX, no Capital Expenditure, nos investimentos. Quando a gente fala primeiro semestre de 19 versus primeiro semestre de 2018, a gente vê ali uma queda de 42% no CAPEX, então a empresa está segurando grana aí e não investindo em qualquer coisa.
imagino eu, justamente para segurar o gatilho, para na hora que tiver, de fato, o mercado reagindo, ela ir para cima. A empresa está se segurando bem nesse momento complicado. Eu sei que muita gente vai dizer, ah, mas o lucro caiu e tal, mas eu acho que assim, ó, se a gente considerar o panorama e a precificação dela, ela está se segurando super bem. Ela tem ali uma piora suportável na margem EBITDA, tá? A margem EBITDA vai para 2,72%, o que não é uma piora tão grande frente aos 3,17% do segundo trimestre de 2018, ou mesmo frente aos 3,36% do primeiro trimestre de 2019. É uma queda, mas é algo que dá para suportar ali, ainda tem como rodar uma operação tranquila ali. A renda líquida, a receita líquida continua estável, se mantém basicamente estável, um crescimento de 5% frente ao primeiro trimestre de 2019 e uma queda de 4% frente ao segundo trimestre de 2018, então meio que ali na linha do aceitável ali de oscilação, atingindo ali 21,7 bilhões de reais, um valor, um montante considerável. E a gente vê a queda forte no lucro, sim, a gente vê uma queda de 47% no lucro frente ao segundo trimestre de 2018 e 49% frente ao primeiro trimestre de 2019, porém, isso daí ainda com lucro que atinge ali 127 milhões, e eu costumo falar várias vezes aqui em várias operações que eu tenho de médio e longo prazo, que o lucro momentâneo, aquilo ali para mim é um reflexo que virá no momento que a operação se encaixar, e nesse momento a gente ainda está passando por uma sequência de questões aí, que justamente vem para dificultar essa operação. A situação econômica no Brasil não é a melhor do mundo, a gente tem um consumo reprimido muito grande e por aí vai, tá? Tocando para frente, a gente vê o quê? A empresa se preparando para o ciclo de crescimento econômico aqui no Brasil, tá? Tá com 6,42 bi de caixa e se recusa a quitar o endividamento mais rápido. Então, assim, a única justificativa que eu encontro para uma empresa que está reduzindo a necessidade de capital de giro, ou seja, cada vez precisa de menos dinheiro aplicado na operação, tem ali um custo para manter esse cash carry, né, para carregar esse dinheiro em caixa. Tem um custo para carregar a dívida e mesmo assim se recusa a quitar uma com a outra, a queimar a dívida com caixa. A justificativa para mim seria justamente ela de olho ali para eventualmente expandir a operação, fazer novos investimentos e especialmente assim que o Brasil der um indicativo de que a coisa está começando a crescer. Então eu imagino que aquilo ali deve ser justamente essa preparação, a empresa na espera ali para justamente eventualmente avançar no M&A ou numa compra ou numa fusão, algo do gênero. Não sei o tamanho disso, não sei como vai ser, várias operações pequenas ou uma grande. De qualquer forma, eu acho que é a empresa ali com potencial de investimento forte. Tá? Ela pode fazer uso desse dinheiro para novos investimentos e ela claramente se mostrou já seletiva nas escolhas. Então é natural que ela segure ali essa operação até que seja de fato algo muito interessante para ela. E o Brasil nesse momento está numa situação ainda complicada. A gente vê isso especificamente ali pela operação dela que eu mostrei agora há pouco, né? O Brasil deve acelerar à medida que a gente vai passando reformas estruturantes, microeconômicas, macroeconômicas, abertura de mercado e por aí vai. Com isso, a gente deve ter um maior volume de vendas da empresa, o que deve favorecer todos os negócios, tá? Em geral, alguns menos, outros mais, mas especialmente o negócio de gás e o negócio através da Ultragás, né? A Ultracargo de armazenamento de líquidos, especialmente combustível. As operações de posto de gasolina devem ter um reflexo positivo desse aumento de volume, desse aquecimento, aceleração no Brasil, tá? Além disso, a gente vê o arrefecimento do crescimento global, que deve afetar negativamente, pelo menos essas são as pressões que estão se mostrando nesse momento, deve afetar negativamente o preço do petróleo, o que é positivo porque na sequência reduz o preço do combustível, então acaba favorecendo de uma forma boa ali os postos de gasolina, que são responsáveis aí, o Ipiranga, né, por 84% da receita líquida e 78% do EBITDA nesse momento. Então é um favorecimento bom e o combustível mais barato deve justamente resultar num volume maior vendido, o que para eles é super positivo. Então deve inclusive tirar aí um pouco da pressão desse mercado competitivo de posto que está nesse momento, tá? Além disso, a gente vê mudanças estruturais nos setores de atuação, tá? Especialmente oil and gas, e aí eu falo ali, a gente vê como exemplo mais claro e mais recente justamente essa tentativa do governo de reestruturar o modelo de negócio aqui de gás no Brasil. Isso deve trazer preço para baixo, isso deve ser construído ali em conjunto com as grandes empresas, não acho que deve ser algo solto, que simplesmente o governo vai fazer o que bem entender. Então acho que a outra parte deve ser uma que deve colaborar ali no desenvolvimento dessas novas regras, de qualquer forma, principalmente através de lobby, né? E de qualquer forma, a gente deve ver esse reajuste aí nas regras de funcionamento daquele setor, jogarem o preço do gás para baixo, o que aumenta o volume, o que favorece o Ultragás, e por aí é mais uma questão ali positiva que deve favorecer volume assim que o Brasil começar a engrenar. A gente deve ver isso nos próximos trimestres. Então é de fato um investimento ali médio e longo prazo mesmo.
acredita que longo prazo, sabe? A empresa deve levar um tempo aí para começar a mostrar resultado. A empresa parece estar esperando uma guinada da economia, e aí sim eu acredito que ela deve avançar com tudo, mostrar os dentes, e aí sim ir para cima e fazer uso daquele 6,4 bi, a geração de fluxo de caixa forte, e aí sim assumir posições mais arriscadas. Tá? Mas nesse momento a empresa está muito focada em justamente ajustar a dinâmica da operação e se manter quietinha ali, justamente para não sofrer muito nesse meio tempo, que é justamente o que a gente vê ali. Tá? Passando para o último ponto, que eu acho que é o ponto mais importante da análise como um todo, tá? A gente viu ali que ela tem um longo prazo ali importante e positivo, mas o preço está muito descontado. A gente está batendo na mínima de 5 anos e está bem abaixo da última mínima que bateu. Então, assim, a gente está ali na faixa dos 16,50, que é muito pouco pelo papel que é. E aí eu falo isso muito pouco, eu vou explicar daqui a pouco ali que no comparativo. A gente teve na análise da BRDT, da BR Distribuidora, que é uma que a gente consegue fazer mais ou menos aí um páreo, especialmente da área de posto da BRDT com a área de posto da Ultrapar. E a gente vê ali que em março de 2019 o preço das duas de escola, tá? A oscilação do preço, não o preço em si, mas a oscilação, elas estavam oscilando muito em conjunto. A BRDT, que tinha uma margem maior, estava um delta acima, o que é natural, de fato ela deveria ter um rendimento um pouco positivo acima, e aí de repente elas descolam ali em março, e hoje a gente se encontra num ponto onde a BRDT está com uma subida no ano de 42%, enquanto a Ultrapar está numa queda de 24,57%, e eu acho que isso daí é descasado. A gente poderia ter uma diferença, mas não uma diferença grande desse jeito, tá? A gente vê também, quando vê o comparativo, aquele quadrinho que eu coloquei no da BRDT, na análise da BRDT, a gente vê ali que o comparativo, que a BRDT piora comparativamente no segundo trimestre de 2019 frente à comparação do primeiro trimestre de 2019, isso especialmente quando a gente está falando de margem EBITDA. No primeiro trimestre de 2019, a BRDT está com uma margem de 3,66 naquelas contas lá que eu fiz, está aqui no quadrinho, né? Versus 3,15 da Ultrapar, então tá um delta acima ali, um meio ponto percentual acima, é uma quantia considerável. E no segundo trimestre a gente vê a BRDT batendo em 1,78, justamente por causa daquela política de margens que eles comentaram na teleconferência, onde eles tentaram ganhar mais market share, cedendo um pouco na margem, enquanto a Ultrapar mantém ali uma consistência, sofre sim com a situação, mas acaba batendo ali em 2,52% de margem EBITDA, então uma queda menor e justamente um nível aí um pouco consideravelmente acima do nível da margem EBITDA da BRDT, tá? Isso daí, se a gente quiser considerar lá no caso da BRDT só os postos, ainda assim fica abaixo, fica em 2,10%, frente a 2,52% da Ultrapar, tá? E além disso, a gente tem ali um outro ponto que eu acho bem interessante, que é o custo da dívida. Quando a gente faz o cálculo ali da BRDT, e vale lembrar que o resultado da BRDT saiu um dia antes da Selic mudar, então eu já fiz ali, já descontei ali um meio ponto, tá? Então a BRDT está ali com 6,4%, que dá aproximadamente 108,5% CDI, enquanto a Ultrapar está em 97,4% CDI aproximadamente, com 5,76% ao ano. Tá? E isso daí eu acho que faz muita diferença no médio e longo prazo, essa capacidade de pagar menos para carregar a dívida, especialmente quando você tem uma dívida com um tamanho consideravelmente maior ali do que a da BRDT. Né? A minha posição está aqui do lado, o meu preço médio está batendo em 20 e 30, é consideravelmente acima do preço que está hoje, eu estou bem tranquilo com a operação, estou indo para o longo prazo, estou vendo aí um longo prazo sendo montado pela empresa, bem positivo, investimento para mim é muito disso, sabe? Você pega a empresa descontada, faz aquele preço médio, constrói uma posição e aí vê aquela tese de investimento vingar, então eu estou bem tranquilo com a posição, devo continuar aportando capital ali à medida que eu vou liberando o caixa de outras operações que vão maturando, tá? Nesse momento eu estou todo tomado, então eu não tenho como alocar mais caixa nessa operação nesse momento. De qualquer forma, eu devo ver operações de curto prazo aí maturando, e aí sim esse caixa deve começar a correr para lá. Isso sempre num esquema de cada 5% de diferença para o último preço que eu peguei, eu aloco mais uma paulada lá para dentro, mas é nesse ritmo, tá? O preço, na minha opinião, está extremamente descontado. Tá? O cenário é muito favorável quando eu penso longo prazo, como eu descrevi aqui para vocês, mostrei aqui, né? E a empresa é muito bem gerida e está muito focada no longo prazo. Então, assim, eu estou muito comprado na ideia. Acho que essa vai ser uma daquelas minhas operações que eu vou para o longo prazo, estilo Minerva. Tive aí outras operações também nesse direcionamento, que foram operações que vingaram aí à medida que o tempo foi passando. Então, eu estou bem contente com a operação. Via Varejo foi uma outra delas. Então, acho que a gente vai nessa direção aí da empresa dar uma guinada e justamente virar num movimento positivo e aí sim colher os frutos lá a hora que maturar o investimento daqui a um tempo.
Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe e até a próxima análise.